Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Nessa aula de número 33 de matemática, nós vamos entender o que é sistema de equações do primeiro grau. Então, vamos primeiro entender sobre a equação do primeiro grau, como ela se comporta. A gente pode escrever uma equação para várias situações do nosso dia a dia. E aqui tem um exemplo dessa menina, ó, falando: a minha mãe comprou esses itens pagando um total de R$ 20. Então, ela comprou 4 lápis e ela comprou 2 borrachas. No total, deu R$ 20 na compra que a mãe fez. Se a gente substituir o lápis por X pela letra X, substituirmos a borracha pela letra Y, nós podemos montar uma equação que fica dessa forma aqui, ó. 4 vezes X mais 2 vezes Y é igual a 20. Então, essa equação, nesse formato, ela é chamada de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Por que duas incógnitas? Porque eu tenho duas letras que eu não sei o valor. Eu não sei quanto que ela pagou no lápis, eu não sei quanto que ela pagou na borracha. Eu apenas sei que 4 lápis mais 2 borrachas, ela pagou R$ 20. Tá? Então, toda vez que eu tiver uma equação com duas incógnitas, duas letras desconhecidas e uma igualdade, eu chamo de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Só que pensando dessa maneira, ó, se eu não tenho como saber quanto custou o lápis e quanto custou a borracha, mas porque eu tenho muitas possibilidades e algumas delas estão aqui nesse quadro, ó. Se, se o lápis custar R$ 1, significa que a borracha custou 8, para dar um total de 20. 4 vezes 1, 4, mais 2 vezes 8, vai dar um total de R$ 20. Se o lápis custou R$ 2, a quantidade aqui, ó, da borracha tem que ser um pouco menor, porque 4 vezes 2 é 8. Então, eu só posso colocar o valor aqui da borracha de acordo do valor que foi o lápis. Se aumentar o valor do lápis para R$ 3, eu só consigo comprar duas borrachas de R$ 4. Se for 3,50, então 3 borrachas. Então, possibilidades, a gente tem várias de preços que teriam custado lápis e borracha. Esses valores, que a gente chamou de x e de y, a gente pode ordená-los. E a gente vai chamá-los assim, ó, de par ordenado, igual tá aqui, ó, par ordenado. O que que é um par ordenado? É um valor para x, no primeiro número que eu coloco aqui dentro do meu parênteses, e um valor para y que eu coloco aqui dentro do meu parênteses também na segunda posição. Então, sempre ele virá na posição x, y. Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Então, para o caso do primeiro exemplo, o primeiro par ordenado é 1, e o primeiro número do par ordenado é 1, e o segundo número é 8. Para o segundo exemplo, o primeiro número é 2 e o segundo é 6. Para o terceiro exemplo, o primeiro número é 3 e o segundo número é 4. Para o último exemplo, o número é 3,50 para x e ele é 3 para y. A gente pode chamar o par ordenado eh, por do, pelo fato de apresentar dois valores, eles formam um par. Por isso que a gente pode chamá-los de par ordenado. Então, nós temos um exemplo aqui, ó, 50,80. É diferente de 80,50. Por que que ele está falando isso? A gente não pode inverter os valores, tá? Se eu inverter, ó, se eu colocar o 8 para cá e o 1 no lugar do x, eu estou falando que o lápis custou R$ 8 e que a borracha custou R$ 1. Então, eu estou invertendo os valores e isso não é verdade, a gente não pode inverter. Por isso que a gente tem que se atentar sempre à ordem do par ordenado. Primeiro o valor de x, depois o valor de y. E aí, ó, a característica principal da nossa equação é o formato que ela leva, tá? Então, ó, a forma da nossa equação é essa daqui, ó.
é AX mais BY, que é igual a C. Então, ó, x e y vocês já entenderam, são os valores que estavam lá na outra equação. O A sempre vai ser um número, e o B sempre vai ser um número, e o C também, ok? Então, para A, B e C, eu terei valores numéricos. E x e y, as letras que eu quero descobrir o valor. Então, nesse tipo de equação, a gente pode falar, ó, que A e B são coeficientes, x e y são variáveis. Por que variáveis? São as incógnitas, são aquelas que eu quero descobrir o valor, e elas variam de acordo com o valor da outra, né? Igual eu falei lá do lápis. Se o valor diminuiu do lápis, eu consigo comprar mais borracha, e vice-versa. E C é o termo independente. Por que que ele é independente? Porque ele está do outro lado da igualdade e só tem ele com valor. E aqui no finalzinho do nosso módulo fala que uma equação, ela admite várias soluções, infinitas soluções. Nós vimos lá naquela tabela que eu expliquei logo no comecinho do módulo, né? O x pode ter vários valores e de acordo com o valor dele, o y também pode ter vários valores, né? Então, por isso que a gente pode ter várias resoluções para o mesmo problema, tá bom? Vários pares ordenados que seriam as soluções do nosso problema. Mas vocês vão entender um pouquinho melhor quando nós começarmos a resolver os exercícios. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo: determinar dois pares ordenados que sejam a solução da equação. Qual equação? Ela está aqui, ó. 3x mais y é igual a 12. Então, ele quer duas soluções que tornem essa equação aqui verdadeira. Então, vamos lá. Ele colocou, ó, para x igual a 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar 1, ó. 3 vezes 1 mais y é igual a 12. Se 3 vezes 1 é 3 mesmo, mais y igual a 12, para descobrir o valor do y, eu preciso deixar ele sozinho desse lado. Então, operação inversa, passa o 3 para o outro lado. 12 menos 3 é igual a 9. Então, se x vale 1, y vale 9. Então, a solução é esse par ordenado aqui, ó. No primeiro lugar, eu coloco o valor de x, que é 1. Na segunda posição, eu coloco o valor de y, que deu 9. Agora, vamos fazer para x igual a 2. Se x for 2, quanto que vai valer o meu y? Então, 3 vezes 2, 6. Operação inversa, passa o 6 para lá, ele é mais 6, ele veio como menos 6. 12 menos 6 é igual a 6. Então, nesse caso, o y é 6 quando o x for 2. Então, é esse segundo resultado aqui, ó, o segundo par ordenado. Quando x é 2, y tem que ser 6. São duas possíveis soluções para essa equação. Ah, Pro, mas só tem essas duas? Não, tem várias soluções, ok? Em seguida, eu vou corrigir alguns exercícios desses módulos que eu estou explicando aqui, mais a resolução de sistema de equações, tá? Nós temos dois métodos para resolução. Nós temos o método por substituição, então é esse aqui, o método da substituição. Eu vou explicar na lousa para ficar mais fácil para vocês. E temos também o método da adição. Então, são dois métodos para resolver o sistema. O sistema, ele sempre terá duas equações. E a gente tem dois métodos que resolvem esse sistema, tá bom? Vou explicar na luzinha para vocês entenderem um pouquinho melhor. Vamos lá, então, pessoal. Na página 363, Sistema de Equações, Método da Substituição. Então, o primeiro exercício, ele dá uma frase em português que o professor falou, que era um desafio para os alunos. E ele, na letra A, ele quer que a gente traduza a frase do professor para a escrita de um sistema de equações com duas incógnitas. Então, a frase é o seguinte: preciso de dois números x e y, cuja soma seja 15. Então, ó, x e y, cuja a soma
seja 15. Já fiz aí a minha primeira equação. Em seguida, ele fala assim: além disso, o triplo de x é igual ao dobro de y. Então, ó, veja bem, o triplo de x é igual ao dobro de y. A igualdade tá aqui, então é 3x igual a 2y. Então, aqui seria a resposta da letra A. Na letra B, ele pergunta: após corrigir o item anterior, faça o uso do método da substituição e resolva o sistema determinando os números x e y. Então, galerinha, ele quer que a gente descubra qual é o valor de x e de y. Então, o que a gente não sabe? A gente não sabe quanto vale x, a gente não sabe quanto vale y. Então, ele quer uma resposta para esses dois aqui, tá bom? Para isso, a gente vai usar o método da substituição. E aí, primeiro, a gente vai isolar uma das equações para depois substituir na outra. Então, ó, vamos lá. Eu vou apagar aqui um pouquinho, que eu preciso de um espaço aqui, tá? Mas vocês já entenderam que é x e y que a gente vai procurar, né? Então, no primeiro momento, eu vou pegar a primeira equação e vou isolar o x. Então, ó, x é igual. Significa que eu vou passar esse mais y para o segundo membro. Então, ó, o 15 já estava aqui atrás, ele fica aqui. Quem vai chegar é o mais y, ele vai como menos y. E eu isolei, eu vou guardar isso aqui, ó. Eu isolei a primeira equação. Agora, por que o método chama substituição? Na onde eu ler x aqui embaixo, eu vou substituir o que o x está igual, ó. X está igual a 15 menos y. Então, eu vou substituir na segunda. Substituir na segunda equação. Então, vamos lá. Vou substituir nessa. Então, é 3 que multiplica quem? Não é x? X, a gente não falou que é 15 menos y? Então, aqui é vezes 15 menos y, que é igual a 2y. Agora, é só resolver. Vou pegar outra cor. Então, ó, 3 vezes 15, 45. 3 vezes y é mais que multiplica menos, menos. 3 vezes y, 3y, que é igual a 2y. Agora, gente, vou passar o 45 para lá. Não, vou fazer o contrário. Vou passar o 3y para vocês verem, para não ficar negativo, tá? Então, agora eu tenho que passar esse para lá, para ficar junto, ó. Eu vou juntar esse y com esse y. Então, o 45 vai permanecer aqui. 2y já estava do lado de lá. Menos 3 vai passar para lá, vai ficar mais 3. 45 é igual. Agora, eu vou resolver esse aqui, ó. Quanto que é 2y mais 3y? Vai dar 5y. Agora, se eu quero encontrar o valor do y, eu tenho que deixar ele sozinho. Para deixar ele sozinho, operação inversa. Ele tá multiplicando, ele passa para cá, dividindo. Então, eu só vou trocar de lado assim, ó, para o y ficar do lado de cá. Mas é a mesma coisa, ó. Eu vou trocar o y para cá e o 45 para lá. E vou dividir por 5, ó. O 5, como 5 tivesse passado para cá dividindo e depois eu inverti os lados. 45 dividido por 5 é igual a 9. Então, o y vale 9.
Beleza. Se o y vale 9, quanto vale o seu x? X não é 15 menos y? Se y é 9, x é igual a 15 menos 9. Então, eu vou pegar essa aqui, ó, e vou fazer, ó, x é igual a 15 menos y. Eu encontrei 9 para y. Então, x é igual a 15 menos 9. E aí, o valor do x é 15 menos 9 vai dar 6, né? Então, ó, y é 9 e x é 6. Então, a solução é o par ordenado. Lembra que o par ordenado é x, y. Então, x é 6 e y é 9. Eu tenho que colocar na ordem correta o x na frente e o y atrás. No exercício 2, ele pede para a gente verificar se esse par ordenado é a solução desse sistema. Para acontecer isso, eu tenho que substituir os valores. Então, quem tá primeiro é x, quem tá segundo é y. Eu tenho que substituir esses valores nas equações. Se der o resultado que tá aqui, perfeito. Então, ele é solução. Se não der, é falso. Então, vamos lá. Eu vou primeiro substituir na primeira equação, que é x mais y igual a 4. Então, ó, x é 3 e y é 1. 3 mais 1 é 4. Beleza, deu certo para essa equação. Vamos ver para a segunda equação. Para a segunda equação, é menos x mais 2y igual a 1. Então, x é 3 e y é 1. No lugar, eu substituí 3 do x, 1 do y. Esse menos é o da equação, ele já estava aqui. Então, ó, menos 3. 2 vezes 1, 2. Menos 3 com mais 2. Quanto dá isso aqui, gente? Não é menos 1? Porque eu devo mais do que eu tenho. Então, menos 1 é igual a 1 positivo? Não é. Então, isso aqui é falso. Esse par ordenado, não é solução, do sistema. Para ser solução, tinha que ter dado certo aqui e aqui também. Aqui não deu certo, só deu certo desse lado, beleza? Agora, na página 364, a gente tem um sistema de equações e ele quer saber a diferença entre x e y. Para eu descobrir a diferença entre x e y, eu preciso descobrir primeiro quem é x e depois quem é y, para depois eu fazer a subtração de um pelo outro. Então, vamos resolver o sistema pelo método da substituição. Então, eu vou olhar a minha primeira equação e vou deixar sozinho o y. Então, ó, y é igual a 12, que já estava aqui, e quem vai sair é o x, que vai para lá, ó. E ele era, quando não tem sinal, ele é positivo, ele vai para lá, operação inversa, então, ele vai negativo. Então, agora, eu vou trabalhar com essa equação. Y é igual a 12 menos x. Então, na onde eu tenho y, eu vou colocar essa equação. Então, primeiro, nós vamos descobrir o valor de x. E agora, eu vou substituir na segunda equação. Então, ó, x mais 2, quanto vale y? É 12x, vou colocar entre parênteses, porque esse 2 está multiplicando o y, então, ele está multiplicando essas duas coisas. 12 menos x
que é igual a 17. Nessa primeira linha, eu só substituí o y que deu aqui na equação de baixo, ó. Então, y é igual a 12 menos x, no lugar do y, eu coloquei 12 menos x. Agora, eu vou resolver para encontrar o valor do x, porque agora eu fiquei só com x. Então, vamos lá. Copia esse x, 2 vezes 12, 24. 2 vezes menos x é mais que multiplica menos é menos. 2 que multiplica x é 2x. É igual a 17. Agora, o que eu tenho aqui de igual que eu posso juntar? Eu posso juntar x com menos 2x. E esse mais 24, ele vai lá pro lado de lá para juntar com 17. Então, eu tenho 1x e eu devo 2. Então, eu vou ficar com menos x. Menos 1x, né? Menos x. E esse mais 24 vai para lá. Então, 17 já estava. Quem vai é o mais 24. Operação inversa quando passa para o outro lado da igualdade. Fica menos 24. Então, menos x é igual. Agora, eu vou resolver aqui, ó, essa operação. Quanto que é 17 menos 24? Então, ele tem 17 reais e ele deve 24. Então, eu vou fazer a diferença, só que o número vai continuar negativo, porque esse aqui deve mais do que tem. Então, vamos lá. Aqui empresta 14,7 e aqui 0, né? 14,7,0. Ok. Então, aqui deu menos 7, menos, e aqui menos. Eu não posso ter x negativo sozinho. É a mesma coisa que eu fizesse isso aqui, ó. Isso aqui eu não posso imaginar que tem o menos 1 aqui multiplicado. Então, o menos 1 passa para cá dividindo, tá? Então, fica menos 7 dividido por menos 1. E o seu x agora, ó, menos com menos é mais, e aí mais 7. Então, x é 7. Agora, vamos descobrir quanto que é o y. Então, para encontrar o valor de y, eu vou usar essa equação aqui. Então, ó, y é igual a 12 menos x, que vale quanto? Eu acabei de encontrar, 7. Então, y é igual a 5, né? 12 menos 7, 5. Então, qual que é o par ordenado que é solução desse sistema? O par ordenado é 7 para x, 5 para y. Eu tenho que colocar nessa ordem, ó, x, y. Só que tem um problema, não é a solução que ele quer. Ele não quer o valor de x e o valor de y. Ele quer o valor da diferença de x e y. Se ele quer o valor da diferença de x e y, eu vou ter que subtrair. Então, aí tem um probleminha aqui, tá? Se ele quer a diferença de x... Ah, não, tá certo. Eu pensei que ia dar negativo. Vamos lá, ó. Se ele quer a diferença, ele quer x menos y. Aí, x é 7 menos 5, que vai dar 2. E aí, a alternativa correta é a letra A, que vocês vão assinalar. Beleza? Agora, o exercício 4, ainda na página 364, o exercício 4A. Primeira coisa que eu vou fazer é isolar y aqui, ó. Então, ó, y é igual a 4 menos x. Aqui, quando não tem sinal, é mais. Quando eu passo para o lado de cá, vai ficar menos. Então, eu vou trabalhar com essa equação aqui, substituindo na segunda. Então, agora eu vou substituir na segunda equação. Então, ó, substituindo na segunda. É no valor do y que eu vou colocar 4 menos x.
Então, vai ficar 2x menos 3, que multiplica quem? 4 menos x. Y é igual a 4 menos x. Então, no lugar do y, eu coloco 3 vezes 4 menos x, que é igual a menos 7. Nessa primeira linha, eu não fiz cálculo nenhum. Eu só substituí o que estava aqui, substituí no lugar do y. Agora, eu vou começar a resolver. Então, 2x... Agora, ó, menos 3 que multiplica 4 é menos que multiplica mais, é menos. 3 vezes 4, 12. Menos que multiplica menos, agora eu vou lá para o x, ó. Menos que multiplica menos é mais. 3 que multiplica x é 3x, que é igual a menos 7. Copia. Agora, ó, o que eu tenho aqui que eu posso juntar? Eu posso juntar 2x com mais 3x. 2x positivo com mais 3x positivo também vai dar 5x, que é igual a menos 7. E esse menos 12 vai ter que ir lá pro lado de lá para juntar com esse menos 7. Então, aqui era menos 12, operação inversa, quando eu mudo do outro sinal da igualdade. Então, ele vem como mais 12. 5x é igual. Agora, resolve isso aqui, ó. Quanto que é menos 7 mais 12? É a mesma coisa de tirar 12 menos 7, tá? 12 menos 7 é 5. X é igual, ó. Agora, eu tenho que deixar o x sozinho. Qual a operação que o 5 tá fazendo com o x? É de multiplicação. Então, ele passa pra cá, dividindo o outro 5. X é igual a 5 dividido por 5. Então, x é igual a 1. Agora, vamos descobrir quanto vale y. Então, eu venho aqui nessa equação e faço. Y é igual a 4 menos... Quanto que deu seu x? O x deu 1. Coloca 1 aqui no lugar do x. Então, y é igual a 3. Então, o par ordenado, que é a solução desse problema, é x igual a 1 e 3 igual a y. Sempre nessa ordem. X, depois y, ok? Agora, pessoal, eu vou fazer a letra D e a letra B e C vão ficar pra gente fazer no chat juntos, tá? Vocês vão fazer como lição de casa, depois a gente tira a dúvida no chat. Senão a aula vai ficar muito comprida e cansativa pra vocês, tá? Então, ó, eu queria que vocês observassem o seguinte. Quando eu não tenho número aqui, ó, nem no x nem no y, ou em algum dos dois, é muito mais fácil eu isolar primeiro essas equações que são mais simples do que isolar essa daqui, ó, que tem menos 13 e menos 4. Então, agora, eu vou fazer diferente do que eu fiz na letra A. Eu vou isolar essa daqui, ó. Então, vamos lá. Deixa eu ver que letra que eu vou isolar primeiro. Eu vou isolar o x, tá? Eu vou isolar o x porque esse y aqui tá negativo. Senão, ele vai dar mais trabalho. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a 12 e esse menos y vai passar pro lado de lá. Então, ele era menos y, ele vai como mais y. E eu vou trabalhar com essa equação. Só que agora, eu não vou substituir na segunda, eu vou substituir na primeira equação. Então, ó, vai ficar assim. Eu vou substituir na primeira equação. Se você isolar da segunda, você tem que substituir na primeira. Se você isolar da primeira, você tem que substituir na segunda. Nunca pode substituir na mesma equação, tá bom? Então, ó, vamos lá. Se eu vou substituir na primeira e vou substituir no valor do x, então é menos 3 que multiplica x. E x é isso aqui. Então, é 12
mais y, menos 4y, que é igual a menos 1. Agora, eu já substituí, eu vou fazer as multiplicações. Então, é menos 3 que multiplica 12, menos 3 que multiplica y. Menos com mais dá menos. 3 vezes 12, 36. Menos com mais, menos 3 vezes y, 3y menos 4y, que é igual a menos 1. Só copiei e copiei. Agora, o que tem de igual aqui que eu posso juntar? Eu posso juntar... Ah, não, menos 36 eu vou jogar pro lado de lá. E esses dois aqui, ó, eu posso juntar. Então, ó, menos 3y com menos 4y. Eu devo 3y, mas eu devo 4 também. Então, no total, eu devo 7y. Eu vou somar e continua negativo, porque eu tô somando dívidas. É igual a menos 1. Agora, quem que tá me atrapalhando aqui, ó? Tá multiplicando o meu y. É o menos 7. Se é o menos 7 tá multiplicando o meu y, ele passa pra cá dividindo. Então, fica assim. Y é igual a menos 1 dividido por menos 7. Agora, ó, menos com menos na multiplicação e na divisão, né? Vai ficar mais, então a solução é 1/7. Agora, vamos achar o valor de x. Então, agora eu vou substituir na primeira equação, porque eu isolei a segunda. Então, agora eu vou substituir na primeira, tá bom? Então, vai ficar menos 3 vezes x, né? 3 vezes x. X agora é 12 mais y. Menos 4y, que é igual a menos 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse menos 3 aqui, ó. Tá bom? Então, vai ficar menos que multiplica mais é menos. 3 vezes 12, 36. Menos que multiplica mais é menos. 3 vezes y, 3y. Menos 4y é igual a menos 1. Agora, quem tá me atrapalhando é esse 36 aqui, ó. Ele tem que ir lá pro lado de lá, pra juntar com esse menos 1. E aqui, ó, eu vou somar, né? Eu tenho menos 3 e menos 4y. Então, o total aqui é menos 7y. Eu devo 3, devo 4, eu devo 7 no total, que é igual a menos 1. E o menos 36, ele vai passar para cá, ele vai mudar o lado da igualdade. Então, eu penso na operação inversa, é menos 36 e vem como mais 36. Agora, eu vou resolver essa operação. Então, fica menos 7y, que é igual menos 1 mais 36. Eu vou pagar esse 1 que eu devo e vou ficar com 35. Agora, quem tá me atrapalhando é esse menos 7. Menos 7 tá multiplicando o meu x. Ele tá vezes aqui, ó. Então, a operação inversa é a divisão. Então, é 35 dividido por menos 7. Então, y é igual a 35 dividido por 7, vai dar 5. Mais com menos dá menos, deu menos 5 o y. Y deu menos 5, agora vamos descobrir o valor do x. Substituindo aqui, ó, nessa que a gente fez. Então, puxa uma setinha aqui, x é igual a 12... Y é menos 5, então, é mais menos 5. Vou ter que fazer regra de sinal, ó. Mais com menos é menos. 12 menos 5, x é igual a 7. Então, qual é o conjunto solução? Qual é o par ordenado? Para x é 7 e para y é menos 5. Então, essa é a solução desse sistema de equações.
Eu vou encerrar por aqui, gente, porque senão a aula vai ficar muito pesada para vocês, tá? E o método da adição eu dou na próxima aula, tá bom? Beijos e bye, bye!